This meeting is being recorded. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Mais uma vez aí, não podemos contar com a presença da Lígia, está ocupada aí, muitas reuniões, muitos compromissos, muitas palestras, e a gente resolveu mais uma vez tocar aqui por conta e falar um pouquinho do mercado para todo mundo que nos escuta não ficar desatualizado. Mais uma vez com a Laura e com o Stefan, obrigado os dois aí por estarem aqui. E bem, pessoal, o que eu já posso comentar aqui desse início de semana, do que a gente tem observado o preço físico do boi gordo continua reagindo. Aquela virada que a gente pontuou, que dava sinais, aconteceu na semana passada e continua a acontecer. Essa valorização continua a acontecer sobre o preço físico do boi gordo nesse momento, tanto em São Paulo, quanto em Goiás, quanto no Mato Grosso do Sul. A gente observa a valorização do animal acontecer em várias praças do país nesse momento, justamente para aqueles pontos que a gente trouxe lá atrás. Uma piora nas condições de oferta, o pecuarista está conseguindo segurar mais seu animal, a chuva, o padrão climático, continua corroborando justamente para esse sintoma que a gente vê de menor oferta para os frigoríficos, né, os frigoríficos com mais dificuldade em adquirir animais. Isso ganha respaldo diretamente, pelo menos do que a gente tem observado, nas escalas de abate. Afinal, em São Paulo, a principal praça de referência de preço no Brasil, a escala de abate já está no menor nível dos últimos 2 meses aí, né? Desde o dia 12 de abril, a escala de São Paulo não batia ali próximo dos 7 dias de escala e já está batendo nesse nível agora. O Brasil também, né? A média brasileira também no menor nível aí dos últimos 60 dias. Então, há esse processo de dificuldade maior dos frigoríficos em adquirirem animais. E, concomitantemente a isso, a gente vê, sim, um processo ainda de exportações relativamente aceleradas, né? Os números que saíram agora, na segunda-feira, sobre as exportações semanais de carne bovina, cravaram, mais uma vez, um bom número para a segunda semana do mês. A gente está com uma média aí de cerca de 8.100 toneladas dia. Se continuarmos nesse ritmo, a gente tem tudo para bater o recorde para o mês de junho e consolidar mais uma vez aquele cenário de que a gente, de certa forma, esperava, mas está muito melhor, digamos assim, do que a gente esperava, né? A gente, como a Agrifato, já tinha estimado um crescimento de cerca de 11% a 15% nas exportações em 2022 frente a 2021, já era o maior número da história da nossa projeção, e os números até agora, né, e provavelmente isso vai se consolidar no mês de junho também, a gente vai ter aí um acréscimo, né, esses números em relação ao ano passado, na casa dos 30%. Então, a gente está de olho e está vendo as exportações performarem muito bem, num volume excelente, eu diria, no quesito comparativo anual, que provavelmente vai levar a gente a bater o recorde de exportação em 2022. Então, pronto, a gente tem sim uma exportação que está ajudando muito nessa cavalgada, digamos assim, que o preço do boi gordo tem melhorado nesses últimos dias. Além disso, acho que um ponto interessante que eu queria trazer aqui para o debate para todo mundo analisar também é sobre a questão do preço do boi gordo futuro. O que acontece? A gente está vendo basicamente o físico reagindo. No entanto, o preço futuro, né, o preço para julho, o preço para outubro principalmente, desde o dia 10 de junho, ele não reage de fato. A gente olha para o preço do boi gordo para outubro de 2022 e é o mesmo patamar ali de 338, 339, 340 e não sai dessa banda, diferentemente do que a gente viu há cerca de 2 semanas, quando ele bateu 330, foi a 335, bateu 338 e agora já vai fazer basicamente quase 2 semanas e o preço do boi gordo na bolsa para outubro 22 não consegue ultrapassar esse patamar. O que indica, e aí é um outro ponto que acho que a gente pode debater nessa análise, o julho ele está cerca de R$ 10 mais caro que o junho. Então a gente olha o preço para julho 22 e está 334 e o junho está 324. Ao mesmo tempo, isso um mês de diferença, né? Ao mesmo tempo, você olha para o outubro e ele está apenas R$ 5, 6 reais mais caro, digamos assim, que o julho, numa diferença de basicamente 3 meses, né? Então, isso me leva a crer basicamente e traz uma análise que o mercado futuro, ele acredita sim numa alta, principalmente para o mês de julho. Ele acha que o preço do boi gordo pode variar positivamente nesse mais curto prazo. No entanto, ele não quer pagar grandes prêmios para esse mais longo prazo, para esse outubro 22. E isso pode ser um reflexo daqueles comentários que a gente trouxe sobre uma crise global, sobre a quebra de demanda. Isso também influencia grãos de certa maneira, mas representa que o mercado financeiro está reticente em pagar preços maiores nesses contratos mais longos, né?
levando em consideração justamente esse movimento que o mercado físico consegue dar no contrato mais curto, mas no contrato mais longo ele tem um receio de pagar caro, então ele se mantém um pouco mais afastado desses contratos mais longos. E bem, eu acho que isso também a gente pode trabalhar aí, eu acho que dialogar um pouco sobre um ponto muito importante, que como o boi gordo veio em alta, isso trouxe um ponto, trouxe consigo uma composição de alta para um outro ativo, que no caso é reposição. A gente já tem observado alta, mas eu acho que eu vou deixar para a Laura comentar um pouquinho, que ela está mais por dentro, ela vai poder trazer alguns números para a gente que mostram o que está acontecendo no mercado de reposição nesse momento. Laura. Isso, Iago, exatamente. A gente tem visto aí o mercado de reposição em queda já há um tempinho, né? Desde o final do ano passado, a gente viu esse movimento de queda, alguns repiques de alta momentâneos, mas no geral o viés, a tendência era mais de queda desse preço da reposição. Em maio, a gente atingiu preços bem baixos, né, para esses animais de reposição, tanto falando em boi magro quanto falando em bezerro. E agora a gente viu uma recuperação nesse mês de junho agora. Então, se for para a gente pegar o indicador CPEA, para a gente ter uma noção do preço do bezerro, subiu do dia 1º, né, de junho até o dia 20, que foi ontem, mais de 5,5%. Na Praça de São Paulo, a gente tem visto mesmo viés altista também para o boi magro, tanto o boi magro que tem de um pouco mais qualidade, né, que é aquele boi ali de 12 a 13 arrobas, uns 20 meses, que tem um potencial maior de entrar como boi China, quanto o boi magro comercial, que é um boi mais zerado um pouco, a gente viu esses movimentos altistas aí, o boi magro que tem potencial, que tem esse maior potencial para a China, saindo de 320 para 330, mais ou menos por arroba, e esse boi mais comercialzão saindo de 300 para 310. Então, é uma alta mais ou menos de 3% aí, né? 3,1%, 3,3% nesses dois ativos, né? Nessas duas categorias de animais. E é justamente isso que a gente viu também em outras praças, muito pela demanda também, com os preços maiores nas cotações futuras, que a gente viu, apesar de essa aceleração dos preços nas cotações futuras terem se estagnado um pouco, como você acabou de comentar, né? Não estão nesse viés altista como já estava esses tempos para trás, ter estagnado um pouco nesse movimento altista, ainda está com preços melhores do que a gente via antes, então isso favorece até o alojamento de animais de confinamento. A gente viu esse movimento acontecendo no Mato Grosso do Sul, grandes confinamentos lá, dando alguns tipos de incentivo, abaixando um pouquinho ali os custos da diária, apesar de ainda estarem caras, né? O Stefan até pode comentar, mas na casa ali dos R$ 23 a diária, que é um custo alto, mas com os preços que estavam um pouco mais baixos e com as cotações futuras um pouco melhores, isso acabou que deu um spread aí de margem maior para o confinamento que a gente já não via há um tempo. Então, ele estava sendo negativado, tem até uma planilhinha do Iago que eu acho interessante a gente colocar depois nos stories da Grifato lá, Iago, mas falando um pouco dessa conta, né, do preço do boi magro e do preço dos insumos, do preço da diária, o quanto a gente tem de margem nesses confinamentos aí. E aí a gente viu esses confinamentos dando um pouco mais de estímulo, ainda são movimentos pontuais que a gente tem que esperar um pouco mais para concretizar essa análise e falar de fato, olha, os confinamentos estão estimulando mais alojamento, né, estão colocando mais animais para serem confinados, mas é um movimento que a gente já vê indícios aí, sinais. Então é bom a gente ficar atento também. E aí essa questão, né, de melhora aí que você comentou de clima, ter um pouco mais de pasto, favorece os pecuaristas a não ofertarem tanto mais seus animais, em conjunto com esse aumento da demanda, né, esse possível aumento da demanda que a gente está investigando aí ainda, faz com que esses preços deem essa escalada aí nesses animais de reposição. Então, para o cenário de reposição, é mais ou menos isso que a gente tem enxergado. Laura, acho que assim, bem interessante essa tabela que você comentou, a tabela de sensibilidade que a gente fala, né, quando a gente olha os custos da diária do confinamento, faz vários cenários possíveis. A conclusão básica, quando a gente analisa mais de 200 cenários, é que assim, a gente já tem um cenário melhor do que a gente tinha há cerca de 30, 20 dias atrás. Então, isso por si só já traz para mim uma sensação de que o mercado já está mais positivo, digamos assim. Se é ou não o suficiente para estimular um grande alojamento de animais em confinamento, é uma questão ainda que pode ser debatida. Mas o fato é, a conta, de certa forma, melhorou sim para os confinadores. Agora, se ela está muito positiva, médio positiva ou baixo, acho que essa é a principal questão. E, Laura, acho que também dentro desse cenário da reposição, a gente observa que
a gente tinha bons indicadores, e acho que esse é um ponto muito interessante quando a gente fala de ciclo e sazonalidade, né? A gente bateu aí mínima dos últimos 18, 20 meses para o bezerro passando por uma forte desvalorização, reflexo do ciclo pecuário e também da sazonalidade, só que a gente já espera que o segundo semestre, por conta da sazonalidade, tenha uma perspectiva de estabilização e até melhora de preços nominais. Isso não quer dizer que ele vai valorizar de maneira real, né, perante a inflação, mas de maneira nominal, quando você olha o histórico, o segundo semestre costuma trazer melhores preços. Então, nada mais é do que uma representação, assim, do que pode acontecer no segundo semestre, por conta justamente da menor oferta de reposição. O pessoal normalmente entrega bezerro no primeiro semestre, segundo semestre tem uma oferta menor e os preços tendem a subir. Então, acho que esse é um cenário para reposição também, que a gente vê a sazonalidade atuando, apesar do ciclo pecuário trazer o preço para baixo, ainda assim, pelos próximos anos. Stefan, se você puder trazer alguma atualização sobre o mercado aí de grãos para a gente, o que você tem visto, o que pode impactar aí, principalmente agora que a gente está no período de colheita do milho, né, no Brasil, então é um período crucial aí para quem precisa comprar uma milho safrinha, né, para o confinador, para quem vai fazer qualquer engorda intensiva, a gente está nesse checkmate agora. E é um checkmate mesmo, Iago, esse lance do milho, que a gente está com algumas questões internas aqui que a gente vê que o preço do milho não mexeu tanto, né? Apesar desse avanço da colheita, a gente já tem aí Conab indicando mais de 11% de área colhida do milho segunda safra. A gente não viu os preços mexerem muito, porque eles estão balizados pela paridade de exportação, então você não vê uma pressão significativa de oferta, né? Primeiro porque esse primeiro percentual de milho, né, vamos dizer, esse início de colheita, até 25% aí da colheita, a gente vai ver o mercado se comprometendo apenas a entregar o que já foi colhido, né? Aqueles contratos que foram previamente fixados. Então, você não vê uma oferta suficiente chegando no mercado para gerar um movimento de baixa mais intenso diante dessa safra aí que chega aí com um volume recorde. Outro ponto é que alguns estados, principalmente aí Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, que com essas frentes frias, com essas temperaturas mais baixas, as chuvas, tem dificultado a maturação do milho, a perda de umidade, para colocar, vamos dizer, o grão na condição ideal de colheita. Então, isso ajuda um pouco a conter um movimento mais acelerado de colheita, que nem a gente vê em Mato Grosso, por exemplo, que já está muito avançado aí. O IMEA reportando 27% de área colhida. Goiás, a gente já vê também um avanço um pouco mais intenso de colheita, Tocantins também. Mas, por hora, em outros estados, esse desenvolvimento está mais tímido e a gente espera aí que na virada do mês, aí em julho, esse avanço seja mais forte, a gente tem aí uma melhor oferta de milho no mercado e a gente pode sim ainda trabalhar com uma pressão de oferta de milho com preços ligeiramente mais baixos do que a gente vê hoje. Só que por conta do cenário internacional muito delicado, como a gente viu na semana passada, o dólar se valorizando, Chicago também deu um estopim de alta, a gente viu os preços aqui se movimentarem aí, com paridade de exportação a níveis de R$ 94, R$ 95 a saca, base Porto Santos, base Porto Paranaguá, e isso movimentou um pouco o mercado interno. Então, a gente está nessa dicotomia, estamos com a colheita andando, mas a oferta que está chegando, ela ainda não está sendo suficiente para causar uma pressão um pouco mais forte de preço no mercado físico. Enquanto isso, né, a gente olha também para a safra norte-americana, o plantio de milho lá está praticamente finalizado, da soja aí está nos percentuais finais de área plantada, mas o que chama atenção é que para o curto prazo a gente tem aí, vamos colocar durante o mês de julho, chuvas abaixo da média, temperaturas mais elevadas para todo o cinturão agrícola dos Estados Unidos. E isso, dependendo dessa intensidade, né, de redução de chuvas, que pode, em algumas localidades, ficar até 40%, 50% abaixo da média histórica, e as temperaturas ali de 20% a 30% acima da média histórica,
isso com certeza vai trazer um estresse para preço aí, tanto de soja quanto de milho nesse curto prazo, né? E aí o mercado tem que se atentar a isso, né? O confinador que precisa ainda comprar milho, é o momento já de entrar comprando, né? A gente vê uma estratégia saudável, que é você diluir esse risco de compra, diluir um pouco as suas compras, em vez de esperar e tentar acertar o olho da mosca para comprar no preço mais barato. Às vezes é bom você pegar esses movimentos de queda e já ir diluindo as compras para a sua posição. Por mais que essa conta vai ficar um pouco apertada, né? Talvez ainda tenha oportunidade aí de enxergar como que vai ficar essa relação de troca com o boi diante desse cenário aí que a gente tem hoje de uma menor intenção de confinamento. O produtor ainda não está muito decidido com essa situação, né? E só para pontuar aqui também um outro caso que está chamando a atenção são os fertilizantes, né? A gente está aí com importações recordes, acho que já tem mais de 14 milhões 270 mil toneladas, de acordo com o consolidado do SECEX. Esse volume é mais de 20% superior ao que foi o ano passado. Ele está 40% acima da média histórica de importação de fertilizantes. A gente viu os preços da ureia e estamos vendo essa semana rodar patamares entre 600, 650 dólares base porto, né? E aí você tem o custo de frete, todo o custo para colocar esse produto na sua região, mas já está dando aí indicações interessantes. Enquanto a gente vê também fosfatados e potássicos ainda com uma restrição maior aí de queda, apesar dos volumes recordes que estão sendo aí internalizados aqui no mercado brasileiro. A gente tem notícias aí de fila de navios com 20 a 30 dias aí de fertilizantes para descarregar em Paranaguá. Então, toda essa conjuntura, né, o produtor ainda está esperando um momento certo para comprar fertilizante, seja para a safra de soja, para o milho que vai para a silagem, para a própria pastagem, mas a gente está vendo os preços relativamente estáveis para fosfatado, para potássico, e para a ureia nesse patamar que tá interessante, e vale acender aí o alerta de que preço de gás natural no exterior já está trazendo aí um sinal de recuperação, já está voltando a estressar, e isso pode impactar esses preços no curto prazo, né? E também o que vale a atenção aí é que todo esse imbróglio de fertilizantes que a gente está tendo, né, de descarregamento no porto, né, de fazer esse desembaraço, pode trazer algum atraso logístico aí para internalizar esse produto, para colocar o produto na sua região. Então, o que a gente tem que pontuar acrescentar esse outro fator de frete, que ele já está caro, está ficando mais caro agora com a colheita do milho, e agora com esse problema de fertilizantes, é mais um ponto aí que vai acrescentar na conta do produtor, que já veio aí com uma notícia da última semana dessa elevação da alta do diesel, e vamos dizer, o diesel está mordendo o que o milho estava perdendo em termos de preço, né? Então, a gente tem que olhar com certa atenção para essa conjuntura. Essa questão que você trouxe, acho que é até importante a gente pontuar, né? Acho que a gente falou no boletim, no Bom Dia Diário, falou sobre a questão do aumento de preços aí do diesel, da gasolina, que a Petrobras mais uma vez aumentou isso daí. Isso é impacto para a cadeia global de preços, principalmente no Brasil, no caso, né, que a gente fala, a cadeia nacional vai sofrer com elevações de preço, é mais uma pressão sobre a inflação e pressiona, consequentemente, o poder de compra do consumidor final. E, no final das contas, digamos assim, margem sendo destruída para tudo quanto é lado. Então, se a gente tem uma união de fatores que levam uma demanda muito forte no período específico do ano, isso pode sim afetar, no final das contas, né, o preço colocado do milho, do fertilizante, o preço do transporte do animal, tudo isso pode ser afetado justamente por conta dessa elevação de, se eu não me engano, foi de 60 a 70 centavos no preço do diesel. Então,
Esse sim, a gente acabou não comentando aqui, mas acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente viu nessa última semana, que afeta diretamente na precificação de toda a cadeia de commodities e também na cadeia do consumidor final, porque boa parte da economia é formada por transporte e, consequentemente, também por gasolina e diesel. Mas é isso. Quer completar mais alguma coisa, Laura? Não, só o diesel, ele é um ativo comum em praticamente todas as cadeias, né? Todas as cadeias praticamente entra aí algum tipo de interferência do diesel. Exatamente. E ainda mais no Brasil, que a gente ainda tem boa parte da nossa matriz de transporte ainda via rodoviária. Né? Isso. Bem, acho que é isso. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está escutando a gente. Agradecer também, Stefan, Laura, por participar com a gente aqui. A gente fica por aqui e até semana que vem. É isso, pessoal. É isso aí, Fechado. turma. Valeu. Obrigadão. Boa semana e bom trabalho para todo mundo. Abraço.